Eu percebo o seguinte, eu percebo que, pelo menos pelo que eu já estudei a respeito e lendo os livros que eu mencionei aqui, o problema, entrando na parte da cultura, né? O problema é que esse tipo de teoria passou a ser usada também para explicar a história da civilização, sociologia, enfim, né? A cultura como um todo, né? Até anotei aqui para lembrar de falar que por Freud, o processo civilizatório exigiu do homem por milênios que vivesse em condições de infantilismo psíquico. Então, sim, de certo modo ele entendia que o homem, ao longo da história da civilização, por mais que já tivesse vida adulta, na história da civilização ele era ainda uma criança que remetia lá à sua infância, a essa história psicossexual, como ele mencionou, né? Então isso começa a ser aplicado também para compreender a história humana e aí começa a desenvolver em outras coisas essa parte da cultura. Não é isso mesmo, Magal? Sim. A analogia seria o seguinte: assim como nós aqui, eu e você, a gente tem uma mente em que a gente tem a consciência, a luz da consciência em cima, e a gente tem embaixo o negrume do inconsciente, obscuro, sombrio, difícil de entender, e a gente tem uma barreira, um filtro que impede uma comunicação livre entre os conteúdos inconscientes e conscientes, que é essa barreira que fica mais porosa e mais dissolvida no sono, no sonho, na loucura, no estado alterado de consciência, enfim, algumas coisas dissolvem essa barreira e aí você tem uma comunicação livre. A infância é um momento em que essa barreira não se formou, né? Parte do esforço de crescer é de formar uma barreira que separa as coisas. É, na infância a gente não tem uma. Existe. O Freud acreditava que a criança é um tipo de psicótico, porque ela não. Veja, e tem um certo ponto de razão aí. As crianças realmente têm dificuldade em diferenciar a fantasia de realidade. Elas ainda não conseguem distinguir uma coisa de outra. É um tipo de loucura, isso é um tipo de psicose mesmo, né? Se você para para partir desse tipo de pressuposto. E o Freud vai dar diversos nomes a isso, né? Ele vai chamar de perverso, polimorfo, enfim. Resumindo, ele quer dizer, o estado de infância é um estado de difícil distinção do que é real e concreto. Como o Freud acreditava? Isso vem uma origem, provavelmente, veja, ele era austríaco, né? Quer dizer, tcheco, né? Tá na Áustria, tem uma influência germânica, tem uma influência gnóstica, tem uma influência hegeliana aí. É, Sem dúvida, o Freud acreditava que ele estava vivendo uma espécie de ápice civilizatório na época dele. E muitos homens do 19 achavam que eles estavam vivendo realmente no fim numa espécie de fim da história. Assim. Tipo assim, olha, o que a gente construiu aqui no nosso entorno europeu é, é mais ou menos o último ponto que o ser humano consegue chegar. Né? O Freud acreditava, né, que tinha uma espécie de. Se ele não acreditava isso diretamente ou falava isso nessas palavras, isso era pervasivo, assim, na forma dele de perceber o mundo. Ele acreditava nisso mesmo que sem expressar. É, então ele acreditava que o que veio antes dele é análogo a crianças mesmo. Dentro dessa percepção que eu falei de que a história do homem, como precede a Europa do século XIX, é parecido, é análogo a uma história infantil, né? É uma Uhum. espécie de. E o Freud acreditava, por exemplo, que a religião é uma espécie de delírio, né? Uma coisa análoga ao que acontece com crianças. Ou com selvagens, ele falava, olha, isso na verdade é espiritualidade, religião, pensamento místico, pensamento mágico, é, coisas, né, que não são científicas, não são aqui da minha época, não são do século XIX. Veja, isso tudo o Freud pensava, né? São análogos, estados análogos à infância, à psicose, à quebra de contato com a realidade, né? Então, a nossa forma de pensar aqui, essa sim é desenvolvida, racional, científica, da técnica, do engenho, né? Isso sim é consciente, é legítimo, é acordado e é adulto, é crescido, isso é maduro, né? O que veio antes, na verdade, não procede, né? São perdas de contato com a realidade. Assim pensava o Freud. Uhum. E, bom, isso é passível de críticas, né? Sem dúvida. E hoje em dia, à medida que que o tempo vai passando, a gente vai percebendo as manifestações deletérias desse tipo de pensamento, né? De você tentar jogar fora o que tinha antes, em nome do que foi feito nos últimos 200 anos, né? A gente começa a ter a impressão que não deu certo.
A gente vem comprando uma história aí da humanidade nos últimos 200 anos, dos anos 60 para cá, que não tem funcionado, né? O, tem um crítico literário chamado Northrop Frye, canadense, que ele identifica a história da cultura da arte, particularmente literária, né, dessa metade do mundo, dos últimos 2000 anos, em que ele vai citando os protagonistas que são criados, né? E eu digo isso porque o Freud, perceba, essas descrições do Freud são análogas às descrições artísticas mesmo, né? Ele criou um mito, que é esse mito do Édipo, que ele acredita que é um mito fundante do ser humano, né? E o problema é que a questão aqui que o Northrop Frye ressalta, por exemplo, é que existem personagens que têm determinados níveis de poder diante do mundo. E você pode descrever pessoas com níveis de poder muito alto, que o Fry chamava de níveis lendários, níveis míticos. Até as pessoas vão baixando o nível de poder delas, até chegar num nível alto, nível baixo, até um nível irônico, né? Uma das críticas que se faz à psicanálise, uma crítica sofisticada, é que ela põe para frente esse personagem irônico, tipo, esse ser humano que é incapaz de resolver o que está em torno dele. Baixa o nível de poder do ser humano, sabe? E quando eu vejo manifestações artísticas, culturais, por exemplo, que têm a grande influência psicanalítica, eu não consigo deixar de perceber um ser humano sem poder de ação, sabe? A gente acredita que tem alguma coisa, no caso da psicanálise, alguma, como vou dizer, alguma coisa que exerce um poder tirânico sobre nós, que é o nosso inconsciente, né? E as nossas ferramentas de defesa, o nosso recalque, alguma coisa obscura que exerce sobre a gente um poder incontrolável. Isso é uma forma, na verdade, de se isentar de responsabilidade moral, de capacidade de ação e cair nesse poço irônico, né? Vocês não veem isso hoje em dia? A gente vê em todo canto isso. Vocês não vão no cinema, por exemplo, e vocês assistem personagens e protagonistas altamente num nível de poder irônico, assim, os caras não conseguem fazer nada, já notou isso? Sim. O protagonista das histórias hoje em dia não tem capacidade nenhuma, são pessoas confusas, pessoas assim, esvaziadas de sentido. Então, isso é uma espécie de buraco existencial que a gente mesmo cavou, na verdade, pessoal. O ser humano nem sempre foi assim. A gente já acreditou que a gente poderia fazer muita coisa. Só que a gente vem construindo um pensamento nos últimos, sei lá, 200, 300 anos, de cavar, né, esse buraco em que a gente mesmo está se jogando, né? Um buraco de inviabilidade, incapacidade. Eu não vou dizer que o Dr. Freud jogou a gente nesse buraco, mas no mínimo ele Contribuiu. assim, ele cavou um pouquinho, ele tirou um pouquinho de terra, né? E cavou um pouquinho desse buraco, né? Sem dúvida, né? Pessoal, eu digo isso reconhecendo que o Freud é um gênio, tá? É uma espécie de gênio, assim, um dos jeitos mais brilhantes que já passou nos últimos 2 séculos aqui, nessa nossa metade do mundo, tá? Mas assim, a forma com o que ele fez foi o que ele produziu foi usado de certa forma para contribuir para essa visão incapacitante assim, do ser humano. Sim. O que é irônico, né? Porque na verdade é uma espécie de dualidade entre o sujeito que acha que consegue fazer tudo, que ele descobriu uma forma de funcionamento do ser humano, que agora vai explicar tudo. Isso cai, né, de forma contraditória numa inviabilidade existencial. A gente fica sempre variando entre um superpoder, né? Agora descobrimos o inconsciente, a mecânica newtoniana, descobrimos os modos de funcionamento do mundo. Agora a gente sabe como é que o mundo funciona, cientificismo, racionalismo, iluminismo, etc. Esse superpoder leva você a cair no polo oposto, na inviabilidade, na incapacidade, não consigo fazer nada, não sei onde eu estou, nesses personagens do Kafka, nesses personagens da Clarice Exato. Lispector, né? Esses personagens do Machado de Assis, né? Do personagens pós-modernos, né? Protagonista desconstruído. Bicho, isso é tudo sintoma de um ser humano que está flutuando entre a mega capacidade de resolver tudo e a incapacidade de não resolver nada, né? Uma coisa cai na outra. É importante entender isso. Uhum. O caminho adequado talvez seja um caminho do meio. Alguma coisa que você nem se arvora a resolver tudo, nem se arvora a não resolver nada, né? Sim. Eu até anotei aqui também que pro Skinner, ele comparava a psicanálise com o animismo. Ele falava assim que não tinha um progresso com relação ao animismo, porque no animismo, né, na religião de animismo,
A natureza é regida por almas ou espíritos análogos à vontade humana. Então vai nesse sentido que você falou também, né? Que a pessoa está ao sabor dos ventos, né? Ela não consegue, não tem uma vontade própria, não consegue se impor, como nós vemos hoje tantos protagonistas de séries, de filmes, na literatura também. Isso aí é bastante presente, né?